Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Tema polêmico. Aquela web celebridade que muita gente imagina estar na crista da onda pode não estar com essa bola toda. Uma prática, no mínimo controversa, vem inflando números de seguidores e transformando desconhecidos em celebridades digitais do dia para a noite. São as fazendas de likes. Elas existem a exemplo das fazendas de cliques, que são usadas para inflar de maneira fraudulenta os ganhos de sites com publicidade. Das fraudes online para a segunda parte do nosso mergulho na mais recente onda do cinema mundial. No que depender dos avanços da realidade virtual, em breve o cinema não será mais o mesmo. E tem muito mais no programa de hoje. Cuide da segurança dos seus dados. Veja como proteger alguns aplicativos com senhas. E os aplicativos que prometem ajudar a combater um dos grandes males da sociedade moderna, a ansiedade. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A ansiedade é um dos grandes problemas de saúde públicos modernos. E um dos maiores desafios para superar a doença é que ela é quase sempre silenciosa. E quem enfrenta suas agruras por vezes acaba se isolando ainda mais. Eles não curam, mas já existem alguns aplicativos que ajudam a enfrentar os sintomas. Todos nós somos pelo menos um pouquinho ansiosos. Faz parte do mundo moderno. Agora, você sabia que isso pode até fazer bem? Psicólogos dizem que certo grau de ansiedade serve como alerta e proteção. Mas claro, em níveis elevados, vira problema. Atrapalha a rotina, as atividades e causa até mal-estar, tremedeira, suor excessivo, coração acelerado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. No Brasil, o número é 3 vezes maior que a média mundial. 9% dos brasileiros possuem algum transtorno de ansiedade. Muito ansiosa desde criança, a Karina, como a maioria de nós, correu para a internet para descobrir se o que ela tinha era mesmo ansiedade. E foi graças a um aplicativo para smartphone que ela teve certeza. Esse aplicativo eu consegui entender o meu problema e também como controlar ele. O número de aplicativos para controlar o estresse e ansiedade vem crescendo dia após dia nas lojas das diferentes plataformas móveis. É o boom do movimento de olhar para si mesmo e cuidar melhor da qualidade de vida. Graças à tecnologia, que às vezes não desliga a gente do trabalho ou da vida corrida, soluções interessantes trazem funções para acalmar, mapear crises de ansiedade e até exercícios de relaxamento e meditação. Exatamente, o aplicativo que eu uso eu consegui entender do meu problema através dos vídeos, né? Que são divulgados no aplicativo e através também do e-book que tem lá no aplicativo que tem uma explicação muito boa, bem profunda sobre a ansiedade. Na verdade, eu aprendi a fazer algumas técnicas de meditação através do aplicativo, né? Então, às vezes, a gente nem precisa pegar o aplicativo hoje para fazer. Depois que você aprendeu, você já consegue. E também utilizo de uma meditação guiada à noite para dormir. Então, quando eu tenho insônia, eu ligo o aplicativo e coloco o fone de ouvido e escuto a meditação guiada. Às vezes até durmo com o aplicativo ligado. Mais uma ferramenta para tratamento. Eles sozinhos, eles podem ajudar porque eles trazem informação, né? Eles esclarecem muitas dúvidas. Todos os que eu vi têm texto, tem perguntas e respostas, tal. Tem algumas atividades de respiração, de meditação. E também tem um diário para você ir anotando as suas percepções, as suas emoções e os seus sentimentos.
Então, ele auxilia bastante no tratamento, inclusive para você poder levar para terapia. Ainda não existem pesquisas que comprovem a eficácia desses apps. Estão todos ainda em fase de testes. Mas diversos profissionais da psicologia defendem o potencial da ferramenta, que também pode ser uma ótima forma de autoconhecimento. Pode ajudar, inclusive, os próprios profissionais, né? Porque é uma ferramenta a mais para a gente, para poder ir acompanhando o dia a dia desse paciente. O diagnóstico do transtorno de ansiedade não é tão simples de ser feito. Aplicativos, sim, ajudam a entender e até trazem ferramentas para controlar crises. Mas somente um profissional qualificado pode dizer com clareza e certeza se o caso é mesmo grave e precisa de tratamento. Ou seja, os apps podem ser um ótimo primeiro passo para quem quer iniciar uma terapia ou relaxar um pouco. Mas é fundamental que outras abordagens sejam feitas com acompanhamento de um psicólogo. No próximo bloco, tem uma dica super importante. Veja como proteger aplicativos sensíveis com senhas. Isso pode ser super importante, caso você perca ou tenha seu smartphone roubado. E ainda hoje tem a polêmica das fazendas de likes. A web celebridade que você imaginava ser super popular pode não ser de verdade. O Olhar Digital Plus volta já. O cinema está prestes a embarcar em mais uma onda de inovação. Depois das imagens em 3D e das telas gigantes, a ação agora pode se deslocar para a realidade virtual. A nova tecnologia pode mudar, inclusive, o formato das salas. Na semana passada, a gente mostrou o atual e surpreendente cenário da realidade virtual no cinema. Apesar de o Brasil ainda engatinhar no uso da tecnologia, já existe muita coisa interessante acontecendo no mundo, com experiências cada vez mais imersivas e histórias bem contadas em 360 graus. Inclusive, já há diretores consagrados e até alguns deles brasileiros apostando na novidade. A chegada de um novo formato transforma tudo em desafios inéditos para o mundo do cinema. Desde a forma de pensar, criar e produzir, até como e onde exibir esse tipo de conteúdo. Para quem já trabalha com produções em realidade virtual há algum tempo, o principal desafio ainda é artístico. O quadro explodiu. Aquele retângulo que estamos acostumados há mais de 120 anos, a janela mágica, acabou. Agora está tudo em cena o tempo todo. Pelo menos no local das gravações, não existe mais bastidores nem a cadeira do diretor por trás das câmeras. Você não pode também utilizar de ferramentas de narrativa do cinema tradicional como o corte rápido. Porque quando você coloca um óculos, você tem que dar o tempo para a pessoa estar dentro daquele ambiente. Então é como se ela fosse teletransportada. Para isso, você não pode trabalhar com cortes muito rápidos. Tem alguns movimentos de câmera que provocam mal-estar nas pessoas, enjoo mesmo. Então, assim, o estudo, né, artístico de como produzir storytelling para VR exige do diretor e do criativo um entendimento da plataforma. Que tipo de efeito isso gera no público? A gente está aqui conversando já, 20, 25 minutos, e você pode olhar para onde você quiser. Mas você está o tempo inteiro olhando para mim e eu para você. Porque é o que interessa, porque é o assunto que realmente é relevante ali. E eu acredito muito que na realidade virtual isso também funciona. Porque se você fica girando a cabeça o tempo inteiro... Você perde o que aconteceu. Ninguém chora virando a cabeça, ninguém dá risada virando a cabeça. Você chora porque você está olhando para alguma coisa e aquilo te faz chorar, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que imersão é você estar dentro do lugar, mas não necessariamente você tem que ficar olhando para todos os pontos o tempo inteiro. Ainda que seja um novo aprendizado para todos os profissionais envolvidos, os conceitos do cinema continuam valendo.
A tecnologia por si só não chegará a Cannes ou receberá uma indicação ao Oscar. Apesar de pensarmos em uma completa imersão no filme, de certa forma, o enquadramento do que realmente interessa ainda vai estar lá, mesmo que não seja perceptível. Antes o quadro você definia pelo tamanho das coisas na tela, né? Você tinha o close, o fechado, o aberto. Agora você tem a distância, né? Se eu puser uma câmera de realidade virtual aqui e você vai ficar um cara gigante na minha frente, é uma sensação completamente diferente para a mesma cena se eu puser a câmera aqui e você vai estar desse tamanho. Então eu posso causar assim um monte de sensações diferentes dependendo de onde eu coloco a câmera. E isso é decupagem, isso é cinema. No Brasil, ainda não há câmeras profissionais de cinema para conteúdo em realidade virtual. Fora daqui, sim, existem algumas câmeras interessantes que estão sendo testadas. No curta Step to the Line, Laganaro usou uma câmera da Nokia de $45 mil para mostrar a realidade de 2 prisões de segurança máxima nos Estados Unidos. O próprio Google anunciou uma câmera profissional para a realidade virtual um pouco mais acessível, $17 mil. Mas equipamentos amadores que custam infinitamente menos também são interessantes. Entender as possibilidades de câmeras, às vezes uma câmera super profissional... Não vai servir para botar no estufa de coxinha. Exatamente, porque ela é enorme. E aí eu não consigo ter o plano que vai emocionar como aquele que mesmo que a qualidade da imagem não seja tão boa. Então aí é um negócio de entender a história que manda a prioridade da técnica, né? Assim, não dá para inverter assim, eu tenho essa câmera e com ela que eu vou fazer. Não, vamos pensar que história que a gente está contando e aí a gente pensa na câmera que vai funcionar melhor, né? A pós-produção também é um problema ainda. O Stitch, a união das imagens captadas pelas diferentes câmeras para criar uma só, ainda não é automatizado na maioria das situações, a não ser nesses equipamentos caríssimos. E mesmo assim, o resultado final nem sempre é perfeito. Aqui no Brasil, o trabalho chega a ser artesanal. Dá realmente muito trabalho. Além de cara, a pós-produção leva pelo menos o dobro de tempo de um filme normal. Mas aqui no Brasil a gente tem várias dificuldades. Equipamento para produção, equipamento para assistir, espaço para isso, financiamento para esse tipo de conteúdo. Não existe ainda, por exemplo, um edital de cinema em VR, onde você possa inscrever um projeto e ter um apoio de uma lei de incentivo para você produzir. Então está sendo muito... Esse mercado está sendo alavancado no Brasil por produtores de conteúdo independentes que se apaixonaram pelo assunto e estão seguindo. Independente dos obstáculos, como você viu na semana passada, já tem muita coisa legal rolando nesse universo paralelo. Mais ou menos difícil, uma coisa é certa: tecnologia não é mais barreira. Todo mundo já sabe, boa parte da nossa vida está em nossos smartphones e tem alguns aplicativos que concentram informações super sensíveis. Para eles, é uma ótima ideia criar senhas para proteger ainda mais a sua privacidade. E a Lu, nossa colunista especialista em descomplicar a tecnologia, mostra como. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Você divide o celular com algum parente ou amigo e não quer que a outra pessoa tenha acesso às suas fotos, mensagens ou outras informações? Então você pode colocar senha nos seus aplicativos e arquivos para deixar tudo protegido. Olha só como fazer isso. Se você tem um smartphone Android, pode baixar o aplicativo App Lock. Assim que estiver instalado, o app vai pedir para você criar uma senha de segurança. Agora é só você selecionar os aplicativos que quer bloquear e toda vez que quiser acessar um deles, vai precisar colocar essa senha. E sabe o que eu achei bem legal?
Você também pode proteger fotos e vídeos. Esses arquivos não vão aparecer na sua galeria. Então, não precisa se preocupar se alguém mexer no seu celular. Se você tem um iPhone, não vai conseguir bloquear os aplicativos. Mas tem como esconder as fotos, viu? É só baixar o app Keep Safe. Assim que você começa a usar, precisa fazer uma senha e depois já pode salvar todas as suas fotos lá. E o bom é que você pode apagar a foto do álbum que ela continua salva no aplicativo. Prontinho! Agora você já sabe como deixar os seus aplicativos e arquivos protegidos no celular. É com você, Marisa! Envie sua dúvida para a Lu. Veja como é fácil. Em todas as páginas do canal da Lu, no olhardigital.com.br, você encontra esse formulário. Preencha e faça sua pergunta, que a Lu responde. Aproveite! E depois do intervalo, tem a polêmica das fazendas de cliques e de likes. Muita gente que ganhou milhares de seguidores nas redes sociais, por exemplo, fez isso recorrendo a um tipo de trapaça. O Olhar Digital Plus volta já. A palavra é desconfie. Páginas que ganham milhares e até milhões de seguidores em um curto espaço de tempo. Celebridades que colecionam hordas de admiradores virtuais. Tudo pode não passar de uma fraude. Uma prática que já tem até profissionais especializados em enganar o público digital e o mercado publicitário. Troco likes, compartilho e sigo de volta. Expressões que se tornam bem populares por uma galera que descobriu o prazer de massagear o ego nas redes sociais com novos seguidores e muitas curtidas em suas publicações. Isso sem contar a chance de se tornar um influenciador digital, que hoje virou profissão. Diversas marcas descobriram nessas pessoas com muitos seguidores e, consequentemente, um bom alcance nas redes, uma forma eficiente de divulgar suas campanhas sem gastar tanto dinheiro como nas mídias tradicionais. Mas ninguém vira influenciador digital do dia para a noite. Não é tão simples conquistar milhares de seguidores e ainda ter um bom engajamento em todas as suas publicações. Muitos tentam, poucos conseguem. Mas essa busca incansável pela aprovação aparente através de números despertou o interesse de oportunistas que oferecem, como em um passe de mágica, a venda de milhares de curtidas, seguidores e até comentários automatizados no Instagram, Facebook e Twitter. Pagou, levou. Então, quando isso começou a ser medida para fazer propaganda, esse pessoal, muita gente começou a procurar inflar os números de likes, os números de seguidores, para chamar a atenção das marcas e tentar transformar o perfil deles em algum tipo de negócio. Não é segredo. Na internet é muito fácil encontrar diversos sites que oferecem o serviço. Esse desenvolvedor que prefere não se identificar vende curtidas e seguidores e conta que muita gente se tornou famosa nas redes graças a ele. O foco é mais, hoje em dia, blogueira, que está em alta, né? Os próprios youtubers que compram. Até empresas, né? Empresas de e-commerce, empresas digitais. A gente fornece hoje em dia, deve ter uma média de 150 agências que trabalham com a gente, que fazem esse trabalho. A diferença do serviço, segundo ele, é que a sua ferramenta não usa perfis falsos para curtir ou seguir outros, como faz a maioria. Sem explicar como, por motivos óbvios, ele faz com que sua base de mais de 100 mil usuários reais siga e curta as publicações de quem paga pelo serviço. No Instagram, ele vende até 40 mil seguidores instantâneos por R$ 1.200. No YouTube, o número máximo de visualizações em um vídeo vale quase R$ 7 mil.
Então você, no caso, fez uma compra lá de 40 mil seguidores. Nós vamos colocar 40 mil pessoas da nossa base conectadas no seu perfil. Então você só vai receber esses seguidores. Sem apelar para os perfis falsos, ele passou noites em claro para desenvolver uma plataforma totalmente automatizada para seus clientes. Da parte complexa foi eu que desenvolvi. Então, através de hashtags ou localização, a gente consegue fazer o seu perfil curtir, seguir e comentar automaticamente, fazendo com que você mantenha o engajamento e o seu perfil ativo aí durante 24 horas, ou então você pode selecionar o horário que você quer que a ferramenta trabalhe, entendeu? Então é bem interessante, é bem legal. A compra e a venda de likes e de seguidores, ela não é exatamente um crime específico definido na nossa legislação. Fazer com que os perfis reais interajam com esses usuários, com essas fanpages, acaba sendo atualmente somente uma violação dos termos de uso das plataformas. A história é outra quando a compra e venda de likes e seguidores envolve perfis falsos criados nas redes, seja ela qual for. Neste caso, algumas práticas podem sim configurar atividades ilícitas e passíveis de ação judicial. Se essa compra e venda de clique ocorreu através de perfis fakes. Isso porque a nossa Constituição Federal ela veda o anonimato para a prática de ilícitos, porque você vai estar iludindo, né, o usuário da rede social, da plataforma, a acreditar que aquele volume de pessoas são reais, né? Então ele vai estar acabando incidindo o usuário em erro. Recentemente, em uma ação inesperada, o Instagram limpou a plataforma e excluiu milhares de perfis falsos da sua rede. O Facebook já dificultou bastante a vida de quem ainda tenta vender influência para a rede de Mark Zuckerberg. Mas ainda assim, a compra e a venda continuam funcionando. Egos massageados, pessoas felizes e aprovadas no mundo digital e marcas pagando uma boa grana para influenciadores divulgarem seus produtos e serviços. Um dos motivos disso ainda funcionar é porque as empresas não evoluíram na forma de avaliar corretamente os influenciadores. Se tem gente se animando aí do seu lado, calminha. Algumas empresas mais ingênuas ignoram o fenômeno. Afinal, vários indícios ajudam a perceber quando um perfil está inflado e automatizado de alguma forma. Fora isso, existem plataformas digitais inteligentes que já fazem isso também. Agora, já tem muita marca esperta que aprendeu a olhar menos os números e mais os resultados. E aí, nesse nível, tem muita empresa que está começando a trabalhar com o resultado real dos seguidores. O que é? Colocar alguma coisa para ele vender e ver se o resultado de vendas mudou em função daquela campanha com o influenciador. Quer dizer, esse cara está vendendo? Tá, então vamos continuar com ele. Claro, muita gente vai continuar comprando seguidores e curtidas, a maioria por ego. É cada vez mais difícil se tornar um influenciador digital desejado pelas marcas. Se essa for a sua ideia, guarde 3 dicas importantes e comece a trabalhar desde já. Seja original. Cópias não se sustentam. Produza conteúdo sobre algo que tenha a ver com você. Faça algo único. E por fim, tenha um trabalho consistente e muita paciência. Seus seguidores virão com o tempo de um crescimento orgânico se você se dedicar com carinho e qualidade. Confira nosso boletim ao vivo na internet. De segunda a sexta-feira, as notícias que movimentam o mundo da tecnologia. Sempre ao vivo, às 7h30 da noite, nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais e eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!